Boa noite, pessoal, graça e paz, tudo bem? Pastor João Flávio Martinez, mais uma live aqui para o nosso canal do Facebook. E depois que nós editarmos a live, a gente sobe para o canal do YouTube e também para o Twitter. Nós vamos tratar hoje sobre a natureza de Cristo e o que Ellen G. White dizia, o que diz hoje a Igreja Adventista. Eu vou soltar aqui alguns áudios, vamos ver se capta bem aqui pelo meu microfone. Mas eu quero mostrar para você duas coisas. Primeiro, que Leandro Quadros, ele não é apenas um apologista adventista. Ele é como é que eu vou colocar aqui para não ser leviano nas palavras? O Hitler, por exemplo, tinha o Goebbels, o cara que fazia a mídia dele. Então ele transformava o Hitler numa outra coisa que ele não era. De certa maneira, o Leandro Quadros, ele tenta reciclar a igreja, tenta colocar o adventismo do jeito que realmente ele não é ou nunca foi. E, claro, eu não vejo problema se o adventismo quisesse melhorar. Mas o fato é que eles estão no entrave. Para melhorar o adventismo, eles teriam que renunciar a Ellen G. White. Se renuncia a Ellen G. White, ela se torna uma falsa profetisa. Aí você quebra as pernas do adventismo. Um dos pilares do adventismo, que é o espírito de profecia, em Ellen G. White. Então, o Leandro Quadros e esses garotos de propaganda que a Novo Tempo tem, eles têm a missão de equilibrar essa problemática e expor às pessoas como algo natural, que não foi bem entendido pelos apologistas maldosos, como o pastor João Flávio Martinez, como o pastor Nathanael Rinaldi, como o pastor Elias Soares, como o professor Paulo Cristiano e etc. Então a ideia deles é essa. Tenta deturpar, colocar uma bruma sobre o fato, uma nuvem, uma nebulosa sobre o assunto, e ainda joga sobre nós a culpa. É o que ele faz com muita presteza, consegue eufemizar, suavizar e colocar a mentira adventista, o engodo adventista, de tal maneira que até parece verdade. Então, antes de mais nada, meus parabéns a ele, porque ele tem enganado muita gente. Mas se você, como eu, quer saber a verdade, eu estou aqui nesta oportunidade para te mostrar os fatos. Então vamos lá. Primeira questão, eu tenho aqui o livro chamado Estudos Bíblicos e Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas. Esse livro é da Casa Publicadora Brasileira, 28ª edição. Na página 140 e 141, diz o seguinte, nós estamos falando então de Ellen White e a natureza de Cristo. Diz a Igreja Adventista do Sétimo Dia: de sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Então, nós temos duas teses da natureza de Cristo. Então, alguns defendem que Jesus nasceu com um corpo igual ao do Adão antes da queda, e alguns defendem que Jesus nasceu com um corpo caído, que é o caso do que o Ellen White está falando aqui. Na verdade, eu quero que você nem se preocupe tanto com a questão doutrinária, com a cristologia. Depois eu te mando uma apostila, é só me pedir aí pelo meu zap, eu te mando para você uma apostila top do pastor Nathanael Rinaldi falando sobre cristologia. Mas eu quero que você preste atenção. Então, este livro, tá, na página 140 a 141, está deixando claríssimo que a Igreja Adventista acreditava que Jesus nasceu com uma natureza pecaminosa. Aí nós temos aqui o Desejado de Todas as Nações, da Ellen White. E você que está me ouvindo, que quer conferir o que eu falei, e eu até digo para as pessoas, duvidem, questionem, pesquisem. Então eu vou depois colocar na descrição da live, para você entrar no ellenwhitebooks.com. Lá você vai pegar o livro que eu vou citar, vai escrever uma frase do que eu estou dizendo, vai entrar lá no sistema de busca e vai achar ipsilitri o que eu vou dizer aqui, ou que eu vou ler sobre Ellen G. White. Então ela fala no Desejado de Todas as Nações, Casa Publicadora, 37ª edição, página 82. Cristo tomou sobre si
as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas da sua degradação. Ou seja, Jesus nasceu com uma natureza pecaminosa. Depois ela fala no Medicina e Salvação, página 181. Ele, Jesus, tomou sobre sua natureza, sem pecado, a nossa pecaminosa natureza, para saber como socorrer os que são tentados. Então, em dois textos aqui, ela está defendendo a teoria pós-lapsariana. Só para você saber, quando a Bíblia fala em Hebreus que em tudo Jesus foi tentado como nós, ele foi tentado extrinsecamente, ou seja, de fora para dentro. Ele foi tentado em tudo como nós. De dentro para fora, Jesus não poderia sofrer as tentações que nós sofremos. Está entendendo? Porque os maus pensamentos, as más coisas da mente, etc. e tal, procede do coração. E isso não poderia acontecer com ele. Ok? Então nós temos aqui três fontes: o Desejado de Todas as Nações, o Medicina e Salvação, de Ellen Goldwhite, e os Estudos Bíblicos, na sua página 140 e 141, dizendo que a Igreja Adventista acredita que Jesus nasceu com uma natureza pecaminosa e caída. O Leandro Quadros vai dizer que isso mudou. Eu vou soltar o áudio dele aqui, eu não posso colocar o vídeo dele, porque ele dá strike em mim. Então eu vou tentar erguer aqui ao máximo o som, para você ouvir aí. Ouvinte, pré-lapsariano quer dizer antes do pecado e pós-depois. Então, há uma minoria, eu digo minoria porque a crença de que Cristo veio com uma natureza pecaminosa, ela não é mais assim, como eu vou dizer para você, ela não é mais assim destacada no meio adventista, né? Os adventistas cresceram na sua compreensão teológica e hoje sabem que essa crença de que Cristo veio com a natureza pecaminosa é uma aberração, é uma heresia. Mas você ouviu aqui o Leandro Quadros falando, não sei se você conseguiu prestar atenção, ele disse que essa ideia de que Jesus nasceu com uma natureza pecaminosa e caída é uma aberração e uma heresia, e que a Igreja Adventista evoluiu. Agora eu quero colocar para vocês o Daniel Silveira, um dos autores da Bíblia White, falando sobre esse assunto, sobre a natureza de Cristo. Eu quero que você preste atenção para você entender qual é a missão do Leandro Quadros. Por que ele é esse pacotinho bonitinho, cheio de fitinha? A missão dele é ser um garoto propaganda de um produto vencido, que já está estragado. Então a missão dele é mudar a data lá, fraudar aquela data, empacotar de novo e vender para você. Inclusive me disseram que acontece isso muito com o leite. Eles pegam um leite que já está vencido, leva para o laticínio, fazem lá uma reciclagem com esse leite e manda de volta. O Leandro Quadros faz isso, ele pega esse adventismo verdadeiro de Ellen G. White, pasteuriza ele, bate ele ali com as suas filosofias, com as suas modernidades, com o politicamente correto para a igreja hoje, e traz de volta, tentando manter Ellen White como verdadeira profetisa e o adventismo uma esfera moderna, uma visão mais pragmática, etc. e tal. Então vamos agora a ouvir então o Daniel Silveira comentando a mesma questão. Vamos ver se dá para você ouvir aí. Hoje a definição de pecado faz com que haja uma compreensão diferente da natureza humana de Cristo e de que ele não pecou, né? Quando se trata de pecado como sendo natureza, uma condição inerente, não uma decisão, então não cabe na cabeça do teólogo a ideia de que Jesus teria vindo com a natureza pecaminosa. Isso seria sinônimo de falar de que ele teria pecado em si, compreende? Mas a profetisa é clara em dizer que ele veio sim com a natureza pecaminosa. Veja que o Daniel Silveira, na concepção dele, ele está dizendo com todas as letras que a profetisa disse categoricamente que ele veio com uma natureza pecaminosa. Esse menino aqui é um tradutor dos livros dela. O IAGE, que é o Instituto de Evangelização Agrícola, é um movimento paralelo dos missionários voluntários dentro da Igreja Adventista. Inclusive, vale a pena entrar no site deles e ouvir o que os adventistas dizem de adventistas. Eu acho que é importante para nós acordarmos.
já que muita gente não está acreditando quando eu falo desse engodo todo que é a Novo Tempo, que é a seita adventista. Os próprios adventistas estão revelando isso. Então veja que o Daniel Silveira, ele discorda do Leandro Quadros. Há uma discrepância entre os dois. Ele, Daniel Silveira, defendendo a profetisa, Ellen G. White, dizendo que ela disse isso. E Leandro Quadros dizendo que não é bem isso, tentando reinterpretar Ellen White. Veja, amados, não haveria problema se a Igreja Adventista viesse a público e dissesse assim, olha gente, realmente houve lá uma interpretação equivocada de Ellen White. Ellen White errou, ela cometeu uma falha, ela não é inerrante, ela teve uma heresia no seu cadastro, foi esse caso aqui, é uma heresia, inclusive uma heresia de perdição, como disse o Leandro Quadros, e nós entendemos que não é isso que a teologia bíblica diz, e vamos tocar o barco. Ellen White errou, ponto, falhou, fez uma falsa profecia, e toca o barco. Mas eles não podem falar isso, porque a principal doutrina distintiva deles, que é o juízo investigativo, é uma revelação de Ellen G. White, a revelação do terceiro anjo. Toda a estrutura do adventismo está focada no ponto principal, na coluna principal da igreja, que é o espírito de profecia. Faz parte do credo adventista. Você não pode nem batizar sem dizer se crê ou não em Ellen White, o espírito de profecia. Então não dá para quebrar ela. Aí vem o Leandro Quadros e tenta, sabe, botar chuquinha na coisa feia, enfeitar o feio. Então ele vai admitir que é uma heresia, que é um absurdo, que é um descalabro. Jesus herdou uma natureza caída e pecaminosa, é uma monstruosidade com a cristologia. E aí vai dizer sobre esses textos de Ellen White que foram mal interpretados pelos analfabetos funcionais. No caso eu, Daniel Silveira, e no caso o autor deste livro, porque, segundo eles, esse livro eles não produzem mais. Isso aqui está errado. Mas como é que o cara errou? Errou porque baseou-se em Ellen White. Então, o que tinha que ter de hombridade o adventismo e o Leandro Quadros? Vinha a público e dizia assim, gente, Ellen White errou, ela fez uma falsa profecia, ela interpretou a cristologia errada, nesse ponto ela errou, acabou, ponto. Ela não é inerrante, mas não podem negá-la. Esse é o fato. Hebreus 9, 28, está aqui aberto na minha Bíblia, deixa claro que Jesus veio sem pecado e aparecerá uma segunda vez sem pecado. Então Jesus nunca teve pecado. É muito claro isso na Bíblia. O João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro não tinha pecado. Então, amados, é muito claro. Agora, qual é o problema disso tudo? É que eles não podem admitir o erro, o engodo. Então eu quero que você que está me assistindo entenda a problemática. Eu não estou nem tratando aqui de cristologia, não é o tema. O tema é o que Ellen White ensinou, o que os adventistas estão ensinando hoje e como eles resolvem essa questão. Ou seja, obliquando os fatos, jogando uma bruma sobre o problema, criticando pessoas como eu, dizendo que nós somos analfabetos funcionais, que somos apologistas papagaio, que não interpretamos os originais de Ellen White, etc. e tal. Bom, eu acabei de citar Daniel Silveira, que inclusive ele sim acusa a Igreja Adventista de não traduzir literalmente os textos do Espírito de Profecia. Ele fala isso num dos vídeos dele. E ele fala que Ellen Gold White disse com todas as letras que Jesus nasceu com uma natureza caída e pecaminosa. Ou seja, como disse o Leandro Quadros, uma heresia de perdição. Então eu estou só mostrando para você que acompanha o nosso trabalho, que tem visto o nosso esforço para denunciar esses falsos profetas, eu estou querendo mostrar para você como é que eles agem. Eles não trabalham com a verdade, é só com o engodo teológico. Eles dizem, desdizem, camuflam para tentar fazer o quê? Ocultar a verdade de você. E conhecereis a verdade vos libertará. Então tá aí, eu estou te mostrando os fatos. Ellen White, sim, ensinou que Jesus nasceu com uma natureza caída e pecaminosa. Não sou eu que estou dizendo isso, é a própria Ellen White. São os intérpretes dela, como Daniel Silveira, que é um intérprete fanático dela. E o Leandro Quadros dizendo que isso é uma heresia de perdição. Mas, ao mesmo tempo,
quando chegam os textos que Ellen White disse isso, ele tenta dizer que nós é que somos maldosos, estamos interpretando equivocadamente, não é bem isso, mas o fato é esse. Ellen White disse isso e é uma heresia de perdição nas próprias palavras de Leandro Quadros. Ó, quer comprar esse livro? Você pode entrar lá na nossa loja do cacp.com.br e adquirir, ou aqui comigo. Se você quiser o livro físico, você, acho que é R$20, é R$20 o preço, mais 15 de correio. Entre em contato comigo que eu te mando os dados, para você fazer o depósito e mandar o endereço. Mas, se quiser gratuito, o PDF gratuito, entre em contato pelo meu WhatsApp, que é 17 988 17 8448. Entra no meu WhatsApp, manda o pedido para mim, eu mando para você gratuitamente. Ellen G. White, a profetisa adventista que falhou. E falhou feio. E o Leandro Quadros, tentando remendar o roto, acabou estragando mais ainda a coisa. Disse que Ellen White ensinou uma heresia absurda e de perdição. Tá ok? Então tá aí, pessoal. É só essa breve live hoje, esse breve comentário. Então, um grande abraço para a tua vida. Que você possa fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. E, se possível, compartilhe o nosso vídeo. Um abraço, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu companheirismo aqui nessa live. E até o nosso próximo vídeo.